desta cidade, desta igreja. Meus amados, a minha função aqui esta noite é novamente a de paraninfo. Paraninfo. O que é ser um paraninfo? Etimologicamente, quando nós olhamos a origem desta palavra, nós vamos descobrir que a palavra paraninfo é a composição de duas palavras gregas. No prefixo, a palavra grega para. No sufixo, a palavra grega ninfos. Para quer dizer ao lado, aquele que está ao lado. O padrinho, aquele que acompanha. E ninfos é a noiva. Então é o padrinho da noiva. É o acompanhante da noiva. É aquele que está ao lado da noiva. E quando nós lemos Fistel de Coulanges em sua obra A Cidade Antiga, ele fala sobre essa figura do padrinho, do paraninfo, aquele que está ao lado da noiva, e ele coloca essa pessoa como o último conselheiro da noiva antes que ela abrace o casamento. É o último conselho, é a última palavra. Não me posto aqui esta noite como o último conselheiro e nem como a última palavra, mas talvez antes da formatura eu seja o último a aconselhar essa turma, o último a trazer algumas palavras a essa turma. E como nós estamos falando de uma escola de jovens pregadores, e não há falar-se em jovem pregador se não houver entre eles amor pela Bíblia, dedicação à Bíblia, fervor pela Bíblia, mergulho na Bíblia, alimentação pela Bíblia, respirar a Bíblia, viver a Bíblia. Não há outra possibilidade de um pregador que não ame a Bíblia. E por isso eu quero convidá-los a abrir a Bíblia. Eu convido todos para abrirmos a Bíblia Sagrada neste último conselho antes da vossa formatura. Epístola do apóstolo São Paulo a Tito. Eu vou ler alguns pedaços de versículo. Tito, no capítulo 1, verso 1, apenas a parte A, Paulo diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Cristo. Ele está dizendo: eu sou o remetente. No versículo 4, ele está dizendo: o meu destinatário é Tito, meu verdadeiro filho. O apóstolo Paulo está remetendo essa epístola de aconselhamento ao seu verdadeiro filho Tito. Nessa condição me posto aqui esta noite, considerando cada um dessa turma como meus filhos. No capítulo 2, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. No versículo 6 do capítulo 2, exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade e linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Versículo 11: a mensagem, Tito, será essa, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente,
aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu por si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Fala disso, exorta, repreende com toda autoridade. Ninguém, absolutamente ninguém te despreza. Apenas a leitura desta palavra é bastante, tenho certeza, para calar no coração desses jovens formandos este último conselho. Mas faço questão de repetir algumas coisas, repisar algumas coisas nessa leitura, para que fique bem gravado aos formandos, mas que também fique bem gravado a cada um daqueles que estão aqui esta noite, porque estes jovens pregadores resolveram assumir o ministério que receberam de Deus, e se declaram como pregadores, e se assumem como pregadores, e se formam como pregadores, e se preparam como pregadores. Mas eu preciso dizer a todos que estão aqui nesta tarde, quase noite, absolutamente nenhum de nós, ninguém que está aqui nesta tarde, pode em qualquer momento da sua vida ou da sua história dizer: eu não sou um pregador. Portanto, esses assumiram a sua função, estes assumiram o seu ministério. Mas se eu posso deixar um conselho a todos que aqui estão, eu espero sinceramente que na próxima formatura o tamanho da turma seja o tamanho deste auditório, e a quantidade de pessoas que se assumem como pregadores, embaixadores de Cristo, embaixadores do Evangelho, pregadores da palavra, seja tão grande quanto a quantidade de pessoas que está aqui esta noite. Assuma o teu ministério, assuma a tua posição, assuma a tua chamada, assuma que você é jovem, você menino, você menina, foi chamada por Deus para ser testemunha de Deus na terra. E assumindo isso, eu digo como Paulo: fala o que convém à sã doutrina. Não esteja na tua boca aquilo que não convém à sã doutrina. Não esteja nos teus lábios aquilo que não se coaduna com o bom testemunho da palavra que o Senhor Deus já ministrou à tua vida. Você é pregador, você é pregadora, você é embaixador do reino de Deus na terra. E o texto diz: jovens, sejam moderados. Quando olhamos para os originais, o que estamos vendo é o apóstolo dizendo que os jovens tenham uma inteligência tão grande e uma racionalidade tão grande, que sejam capazes de dominar sobre a sua própria humanidade. Tudo aquilo que vos faz humanos deve estar submetido à vossa inteligência. Romanos 12 diz: rogo-vos, pois, irmãos, e eu diria rogo-vos, pois, jovens, pela compaixão de Deus, que apresenteis a vossa humanidade, não somente o vosso corpo no sentido literal, mas no original, a vossa humanidade, tudo aquilo que te faz humano, os teus hormônios, as tuas dificuldades, as tuas dores, as tuas angústias, as tuas habilidades, as tuas inabilidades. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que você apresente tudo aquilo que te faz humano em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que a tua racionalidade, a tua inteligência domine sobre a tua humanidade, e você consiga arrastar a tua humanidade e colocar no altar de Cristo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O texto diz: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Não é parcial, não é pedaços, não são momentos,
Não é somente quando temos um congresso como esse da Almadice. Não é somente nos momentos de vigília. Não é só nos momentos onde nós estamos congraçados em torno de algo na igreja. Não, o apóstolo está dizendo: você jovem, quando estiver na universidade, seja exemplo de boas obras. Quando estiver no trabalho, seja exemplo de boas obras. Quando estiver na rua, seja exemplo de boas obras. Lá no teu bairro, lá na tua família, onde você estiver, seja exemplo de boas obras. E na doutrina, na palavra, no zelo pela mensagem, no zelo pelo evangelho, no zelo pela palavra que é de Deus, o apóstolo está dizendo: mostre incorrupção. Absolutamente nada pode comprar a tua mensagem. Absolutamente nada pode distorcer a verdade daquilo que você prega. Não há valor no mundo que possa modificar a verdade do evangelho que você prega. Não seja corrupto da palavra. Não modifique a mensagem. Pregue o que está na palavra. Viva o que está na palavra. Exorte com a palavra. Seja grave, seja sincero. Tenha linguagem sã e irrepreensível. Repriso para finalizar. Jovens, a mensagem é uma só. E esta é: a graça de Deus se há manifestado. Jesus está manifestado. Jesus está presente. Jesus está vivo. Jesus reina. Jesus é a graça de Deus. A graça já se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E a graça se manifesta ensinando que é necessário renunciar à impiedade. É necessário renunciar às concupiscências mundanas. É necessário, essa nos diz que é necessário vivermos neste século de modo sóbrio. Nada pode turvar a nossa mente, nada pode turvar a nossa visão. É preciso ser sóbrio, é preciso ser justo, é preciso ser pio, é preciso estar com o teu coração pronto, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está vindo. Ele está voltando. Pregadores, pregue que Cristo está voltando. Pregue que o arrebatamento está próximo. Pregue que Jesus virá buscar a sua igreja. Pregue a palavra. Ele está voltando. E Ele vem buscar aqueles que aceitarem o fato de que Ele deu-se a si mesmo para nos remir de toda a iniquidade. Ele perdoa todos os pecados. Ele modifica todas as histórias. Ao dizer: testai naquele território sagrado da cruz, Jesus estava dizendo: está pago, está pago, está pago, está pago, não deve mais. Principados e potestades não têm poder sobre vocês. O império das trevas não tem poder sobre vocês. Não há ninguém que tenha fatura contra vocês. Jesus já disse: está pago, está pago. Pregue sobre isso, diga que está pago. Eu finalizo com o versículo 15. O apóstolo diz: fala disso. É disso que se deve falar, não é de outra coisa. Púlpito não é lugar para falar sobre outras coisas. O apóstolo está dizendo: é disso que se deve falar, é disso que se deve pregar, é nisso que se deve meditar. É isso a palavra, é essa mensagem. Fala disso, exorta com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Você é pregador, você é pregador, você é pregadora, você é embaixador de Deus.